Eu vou sair, galera, mas tô por aqui, hein? Qualquer Isso. coisa, não fiquem preocupados. Estou aqui, tô bem, hein? Então, galera, ó, tá gravando a partir de agora, certo? Então a gente vai continuar na aula com aqueles slides da última semana, certo? Eu vou fechar minha câmera e vou compartilhar minha tela, tá? E deixa eu ver quem tinha falado. Acho que tinha sido o Helder, que tinha falado para a gente começar por uma revisão da semana passada. Fica tranquilo, Helder, que aí a gente dá uma recapitulada a partir do que a gente tratou na semana passada, tá? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela. E aí, dúvidas, vocês vão colocando aí no chat, que aí o professor Júnior vai monitorando aí com vocês, tá bom? Vocês estão vendo meus slides? Sim, Sim? Então, beleza. Deixa eu pegar aqui a caneta. Não vou pegar o marca-texto. Vou de marca-texto. Então, vamos lá. Ó. Esses são os slides na semana passada que a gente começou, né? Que a gente foi falando aí da história dos dados. Então, por que era importante, né? Todo o armazenamento dos dispositivos que melhoravam aí a quantidade de cálculos e de armazenamento que a gente tinha, da necessidade do ser humano aí de armazenar dados, né? Da evolução. Aí a gente falou bastante da questão da importância dos dados para as organizações, né? De que ter o dado para a organização, ele vale até muito mais do que o que ela tem de equipamento físico. E aí a gente começou falando, então, dos bancos de dados. Então a gente deu uma contextualizada do porquê os dados eram importantes para a gente chegar para falar de banco de dados. E aí a gente falou que banco de dados nós vamos tratar em banco de dados do projeto de banco de dados, porque a gente vai projetar um banco de dados para que ele não incorra em anomalias, para que a gente não tenha problemas com esse banco de dados. Então, foi a partir desse princípio que a gente veio trazendo, certo? E aí a gente veio falando, então, do porquê que a gente tinha que projetar, né? Então, para que a gente não tivesse problemas no banco de dados, para que a gente não causasse prejuízos. Aí eu dei até o exemplo de uma gaveta de meias, falei da questão das meias coloridas, que aí vocês ficaram rindo de eu falar de meia amarela, meia vermelha, né? Então eu falei da organização dos dados para que a gente possa pesquisar. Então, o projeto de banco de dados ele tem que ser coerente, porque se o projeto ele for um projeto com erros, eu até consigo armazenar os dados, mas eu não vou conseguir recuperar esses dados. Então é muito importante que o projeto de banco de dados não tenha erro. Então é esse o nosso foco nesse semestre, é entender as regras para que a gente consiga fazer esse projeto adequadamente, tirando as anomalias, não incorrendo em erros de integridade. E aí a gente falou dos tipos de modelos de banco de dados, do modelo conceitual, do modelo lógico e do modelo físico. Aí nós falamos que o modelo conceitual é um modelo de alto nível, e aí nós apresentamos esse modelo. Então, ele é um modelo muito mais próximo da nossa realidade, muito mais distante do sistema de banco de dados que nós vamos utilizar. Aí eu falei para vocês do modelo lógico, e aí especificamente falei que os nossos sistemas de banco de dados, eles são relacionais. Então o modelo que nós vamos utilizar é o modelo lógico, dentro do modelo lógico é o modelo relacional, porque os nossos sistemas de bancos de dados são sistemas de bancos de dados relacionais. E aí dei um exemplo de um modelo lógico. Aí falei dos modelos físicos, que ele depende do sistema gerenciador de banco de dados. E aí, para cada sistema, eu falei para vocês do MySQL, do SQL Server, do Firebird, do Postgres, que são sistemas de banco de dados. Então, para fazer o modelo físico, eu tenho que conhecer o sistema de banco de dados. E aí apresentei um exemplo de modelo físico, e aí nós fechamos aqui no modelo relacional, né? Então, dentro do modelo lógico, nós vamos utilizar o modelo relacional. E o modelo relacional que nós vamos utilizar é baseado na teoria de conjuntos, que é conhecido como modelo entidade-relacionamento. Foi aqui que nós paramos na semana passada, certo? Então, ó, tudo isso foi
um refresh aí na sua memória do que a gente falou na semana passada. Então, ele é um modelo chamado modelo entidade relacionamento, que é baseado na percepção do mundo real. Então, a gente sempre vai olhar naquele projeto de sistema, a gente vai olhar para aquele nicho de mercado, para aquele ramo de atividade, para quem a gente vai fazer, e vai tentar encontrar os objetos do mundo real, que aqui do modelo nós vamos chamar de entidades, e nós vamos encontrar como é que esses objetos se relacionam e vamos representar isso no nosso projeto de banco de dados, certo? E aí, o nosso modelo, ele é composto de entidades, atributos e relacionamentos. E aí nós paramos exatamente nesse slide, que agora eu vou explicar o que é entidade, o que é atributo e o que é relacionamento, que são os nossos próximos passos. Fechado? Então bora lá. Agora aqui eu vou trocar o ponteiro pela caneta, porque eu acho que vai ficar melhor. Então, o que é uma entidade? Então, a gente tem que lembrar que nós estamos falando do MER. Então, esse daqui, ó, modelo, entidade, relacionamento. Então, a abreviação dele é MER. Então, a gente sempre vai fazer referência ao MER, certo? Então, dentro do MER eu tenho entidade, atributos e relacionamentos. Então, a gente vai entender cada um desses para a gente construir o MER de cada banco de dados que a gente vai projetar. Então, vamos lá. As entidades, elas são a representação dos objetos do mundo real, sobre o qual um sistema de informação necessita manipular dados. Isso é muito importante. Se eu estou falando de um sistema, de uma loja de sapatos, faz sentido eu ter uma entidade de aluno? Não faz sentido. Faz sentido eu ter uma entidade de vendedor? Aí faz sentido. Faz sentido eu ter uma entidade de produto? Faz sentido, porque é um objeto do mundo real. Agora, se eu estou fazendo um sistema de informação para uma escola, já não vai fazer sentido ter o cliente, ter o vendedor, ter o produto. Vai fazer sentido ter o aluno, vai fazer sentido ter o professor, vai fazer sentido ter o curso. Então, são objetos do mundo real que eu preciso manipular dados e que tenham relação coerente com aquele tipo de sistema que eu vou desenvolver. E quando eu falo aqui objetos do mundo real, alguns alunos acabam se fixando em somente objetos físicos. Então, por exemplo, quando eu falo de um sistema da loja de sapatos, aí você vai falar assim para mim que um objeto do mundo real pode ser o cliente, porque é um objeto do mundo real. O cliente existe, existe o vendedor, existe o produto, mas também existe a venda. Mas a venda é palpável? A venda é física? Você consegue palpar a venda? Não. A venda também é um objeto no mundo real, mas ela é um objeto abstrato. Mas ela acontece. Existem informações a respeito dela que o meu sistema precisa manipular? Existem. Então, ela também se trata de um objeto do mundo real. Então, Vanessa, quando eu falo... Oi, querido. Desculpa te interromper. Imagina. O Pedro Gustavo, o computador, a internet dele travou bem no começo que você começou a falar de entidade. Então, para você não ir muito, ele pediu se você poderia explicar novamente essa parte de entidade aí do comecinho. Ah, beleza. Não, bom? Fechou. Senão você vai muito e depois... Aí ele se perde. É. Não, a gente volta aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Então, ó, entidade é a representação de objetos do mundo real sobre o qual um sistema de informação tem que manipular dados. Então, quando eu falo de objeto do mundo real, eu tenho que olhar naquele contexto. Então, eu tenho que olhar assim, eu vou fazer um sistema para uma escola. Então, se eu vou fazer o sistema para uma escola, quais objetos do mundo real estão envolvidos nesse sistema? O aluno, o professor, o curso, a turma.
Já que eu vou fazer um sistema agora para uma loja de sapatos, quais são os objetos que estão envolvidos? O aluno vai aparecer na loja de sapatos? Não. Vai aparecer o cliente, o vendedor, o produto, a venda. Então, cada sistema de informação tem os seus objetos do mundo real. Os mesmos objetos nem sempre vão aparecer em todos os sistemas. Às vezes, vão aparecer objetos semelhantes, certo? Mas não é uma regra que todo objeto aparece em todo lugar. Outra coisa que é importante, os objetos, quando eu falo objeto, não significam somente objetos físicos, mas objetos também, eu estou falando que podem ser objetos abstratos, que eu preciso manipular informações e o meu sistema precisa armazenar dados. Por exemplo, na loja de sapatos, a venda. A venda é um objeto que existe na loja de sapatos, que eu preciso saber informação. Que informação da venda eu preciso saber? A data, o valor total, qual foi o cliente, quais foram os produtos que foram vendidos, qual é o vendedor para eu poder pagar a comissão. Então, eu preciso armazenar essas informações, mas ela não é um objeto palpável. Na escola, o boletim do aluno, ele não é um objeto palpável, certo? O boletim do aluno, eu preciso ter as informações. O que é o boletim do aluno? É o nome do aluno, é a turma que ele estuda, é a frequência, são as disciplinas que ele tem, são as menções que ele teve. Então, quando eu falo objeto do mundo real, não fixem a análise de vocês nos estudos de caso somente em objetos físicos. Às vezes vão existir objetos que não são físicos, certo? Então a gente tem que observar quais características estão envolvidas em cada cenário. E um cenário é diferente do outro, certo? Uma informação muito importante, deixa eu mudar aqui, ó. Toda entidade possui um nome que a identifica e é formado por um substantivo no singular. Então, se eu tenho uma entidade para guardar os dados dos alunos, o nome da minha entidade vai ser aluno, no singular. Não vai ser alunos. Eu não posso escrever no plural. Tem que ser sempre no singular. Isso é uma regra. Sempre no singular. Se você está com o seu caderno aí, anota isso em letra de forma gigante, vermelho, põe um asterisco enorme do lado. Sempre no singular, certo? Não pode escrever no plural. Se você está criando a entidade para guardar os produtos de uma venda, você vai criar a entidade com o nome produto, não produtos. Aí você fala, por que, professora, se a entidade guarda todos os produtos? Porque quando eu fizer uma pesquisa nessa entidade, ela vai representar a estrutura de um produto para mim. Então, quando eu olho para a entidade do produto, ela mostra para mim a estrutura que um produto tem, certo? Então, por isso, o nome da entidade é no singular. E isso é regra, tá certo? A gente não pode fugir à regra, beleza? E aí eu tenho alguns tipos de entidades. E esses tipos, eles vão me ajudando a entender o meu modelo mais para frente. Hoje a gente só vai apresentar eles para vocês. Mais para frente a gente vai retomando esses tipos, tá certo? Nós temos as entidades fortes, que são aquelas entidades que tomam todinho todo dia de manhã. As entidades fracas, que não tomam café da manhã. E as entidades associativas, que são aquelas que andam de turma, certo? Tipo vocês na hora do intervalo na ETEC. Então, ó, a entidade... Oi? Nada Então... não. Ah, então tá. Não sei Então, quem foi. a entidade forte é aquela entidade que ela não depende de outra para existir. É aquela entidade que quando vocês lerem o estudo de caso, você vai bater o olho no estudo de caso e você vai saber que ela existe. Então, por exemplo, você está lendo um estudo de caso que fala de uma escola que tem que armazenar dados do aluno e do professor, você já sabe que tem a entidade aluno e professor. Então, você vai criar essas entidades, certo?
A entidade fraca já é aquela entidade que depende de outra para existir, ela depende sempre de uma forte. As entidades fracas são aquelas que a gente não encontra elas de cara. Às vezes elas só surgem depois que a gente encontra outras, tá certo? Então as entidades fracas, elas vão surgindo conforme a gente vai melhorando o nosso modelo, porque às vezes a gente constrói o modelo e aí a gente olha, aí aquele modelo a gente achou, sei lá, 4 entidades. Aí a gente passa por uma nova análise, você acha mais 5. E aí o modelo vai melhorando. Quando a gente vê, o modelo terminou com 25 entidades. Certo? Por quê? Porque você foi melhorando ele. E aí você foi encontrando outras entidades. E as associativas, o próprio nome dela já diz, ela associa, ela liga, ela conecta 2 ou mais entidades. Então, essas entidades aqui, a gente vai falar mais dela quando? Quando a gente entender relacionamento mais para frente. Então, quando a gente for falar de relacionamento, a gente vai voltar a falar das associativas, que ela só surge quando a gente precisa ligar 2 entidades. É sempre quando eu ligo 2 entidades que surge uma associativa? Não. Às vezes eu ligo só 2 entidades, mas às vezes para ligar 2 entidades eu preciso criar associativa. E aí a gente vai entender melhor quando for falar de relacionamento, certo? Tranquilo até aqui, galera? Falem aí no chat para mim, por favor. Tranquilaço aqui, vamos ver. Ah, então beleza. Então, bora lá. E aí, como é que a gente encontra as entidades? E aqui eu coloquei um exemplo de um estudo de caso. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Geralmente, os estudos de caso para vocês em banco de dados, eles vêm assim, ó, em formato de um texto. É sempre um texto que conta uma história, que apresenta um ramo de atividade, que vai trazer algumas informações, certo? Então, é sempre nesse cenário, nesse contexto, que a gente vai encontrar as nossas entidades. Quando você olha para um estudo de caso, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Ler o estudo de caso inteiro. Para quê? Para que você conheça sobre o que ele está falando. Por quê? De repente, aqui eu estou falando, por exemplo, de uma fábrica de chocolates. De repente, você nunca visitou uma fábrica de chocolates, você não sabe como ela funciona. De repente, eu trago um estudo de caso de uma imobiliária e você nunca foi a uma imobiliária, você não sabe como uma imobiliária trabalha. De repente, eu trago um estudo de caso de uma confeitaria e você nunca foi a uma confeitaria. Então, agora, se você já foi a uma confeitaria, você sabe mais ou menos como uma confeitaria funciona. Se você já foi a uma, deixa eu ver, uma clínica odontológica, você sabe como a clínica odontológica funciona. Então, esse conhecimento prévio que a gente tem sobre os ramos de atividade, eles também vão nos auxiliar a entender o cenário do ramo de atividade. Também isso é muito importante, certo? Então, o que, que a gente faz? A primeira coisa, a gente lê o texto para a gente entender sobre o que ele está falando. Até porque a gente não pode viajar muito fora do que o texto está pedindo. Então, vamos ler esse texto aqui, ó. Uma fábrica de chocolates produz e comercializa os seguintes tipos de produtos: ovos de Páscoa, bombons e coelhos de chocolate. Cada produto pode ser confeccionado com um dos tipos de chocolate, ao leite, branco, meio amargo ou misto. Todo produto possui um código, nome, uma gramatura. Gramatura é o peso, certo? Um valor de venda. Os produtos ainda podem ser decorados ou simples. Ao se interessar pelos produtos, o cliente deverá fazer uma encomenda do mesmo, solicitando os produtos e seus detalhes e uma data de entrega. Conseguiu entender como funciona essa fábrica de chocolates? Então, ela tem tipos de produtos diferentes,
tipos de chocolates diferentes. Esses produtos podem ser decorados ou não. Eu faço uma encomenda, ela me cadastra minha encomenda para que eu possa retirar os meus chocolates no dia, certo? É esse o cenário. Então, eu quero que você entenda esse cenário. Depois que eu fiz a primeira leitura do texto, o que é que eu faço? Aí eu vou encontrar as minhas entidades. E as entidades, lembra, são os objetos do mundo real que eu preciso guardar informação aqui. E aí eu queria agora a participação de vocês aí no chat, a galera que tem microfone, eu queria no microfone. Eu queria que vocês falassem, nesse estudo de caso da fábrica de chocolates, de quem vocês acham aqui que eu preciso guardar informação? Quem vocês acham nesse estudo de caso que é uma entidade? Bora lá, galera. Cliente. Bora ter participação. Ovo de Páscoa, Cliente. bombom. O produto? Então vamos lá, ó. Colher de Ovo de chocolate. Páscoa, bombom e coelho de chocolate. Eu vou marcar tudo, depois eu falo o que é o que não é. Alguém falou produto. O cliente. Cliente, deixa eu ver. Cadê? O cliente, aqui, o cliente. O que mais? A venda. A venda. Aqui ele fala encomenda, né? Eu vou grifar encomenda aqui, ó. Ele trata de encomenda, né? Vamos lá. A decoração dos produtos. A decoração. Eu vou grifar aqui se ele é decorado ou simples. Opa. Ai, deu um Parkinson aqui. Deu Entrega. a entrega. Ele fala aqui, né? A data de Os entrega. tipos de chocolate, professora? Os tipos de chocolate. Eu gostei da palavra tipos de chocolate, olha só. O que mais? Mais alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Data de Valor da entrega. venda? Valor de venda? Valor da encomenda, né? Eu vou grifar aqui os detalhes. Que o valor deve estar aqui nos detalhes, né? Bom, eu acho que já grifamos bastante coisa aqui. Então, vamos olhar agora o que é entidade. E aí, eu vou mudar aqui a cor do meu ponteiro, cor da tinta, eu vou colocar de vermelho. Certo? E aí, eu queria que você lembrasse comigo. Entidades são os objetos do mundo real, certo? Os objetos do mundo real, eles têm características próprias. Então, não são as características. Então, vamos pensar aqui, ó, eu vou tirar um pouco o foco da fábrica de chocolate. Vamos pensar na escola. Se eu falo que o aluno é uma entidade, o nome do aluno é uma característica do aluno. Então, o aluno é a entidade. O nome do aluno não é entidade, é característica do aluno, certo? Então, agora a gente volta para a fábrica de chocolate. Então, o produto é uma entidade. Ah, o vermelho ficou muito vermelhão, né? Vou fazer um quadradinho assim, ó. O produto é uma entidade, certo? O tipo de decoração... E aí, deixa eu pegar a caneta para escrever. Acho que a caneta é melhor. Caneta. Tipo de decoração. Ai, será que vai caber? Ó, até que coube. O tipo de decoração é uma entidade. O decorado ou simples não é uma entidade. Mais para frente eu vou explicar para vocês, mas isso aqui a gente vai cadastrar lá na frente quando o banco de dados já estiver pronto, certo? Deixa eu voltar o meu ponteiro aqui, o marca-texto vermelho. O cliente é uma entidade. A encomenda é uma entidade.
Os detalhes da encomenda e a data da entrega, eles não são entidades, eles são características da encomenda, certo? Então, os detalhes da encomenda são o quê? O valor total, o cliente que fez a encomenda, a data da entrega, os produtos que foram encomendados, certo? Os tipos de chocolate, ó. Os tipos de chocolate. Os tipos de chocolate são uma entidade. Ao leite, branco, meio amargo ou misto, é uma informação que a gente vai cadastrar lá na frente. E aqui em cima, ovos de Páscoa, bombons e coelhos de chocolate, eles são tipos de produto. Então, o nome da entidade vai ser tipos de produto. Ovos de Páscoa, bombons e coelhos de chocolate é a informação que a gente vai cadastrar lá na frente. Certo? Então, Professora, então é como se fosse um subtítulo, então, do tipo de produtos. Ovo de Páscoa, bombom, coelhos, exatamente. chocolate. É um título geral. Vamos dizer assim, é um título geral. Entendeu? Entendi. Aí eu vou pausar a apresentação. Ah, eu queria que essa apresentação ficasse aqui. Então eu não vou pausar ela, não. Eu vou só voltar aqui no Teams. Eu vou voltar aqui a minha câmera. E aí, como é que a gente desenha o nosso modelo? A gente começa a desenhar. Deixa eu pegar meu caderno. Que aí eu vou mostrar para vocês algumas formas de vocês fazerem. Então, você vai ter aí o seu caderno, certo? Você vai ter o seu caderno assim, beleza? O ideal é que você não faça assim, que você faça assim. Primeira coisa. Por quê? Agora, os primeiros exercícios, eles serão pequenos, mas vai chegar uma hora que eles vão ficar bem grandes. E no começo, a gente vai ter que fazer o rascunho no caderno, não tem jeito, não tem outro jeito, tá certo? Vitória, na verdade, o modelo, ele é um diagrama, então ele é diagramado, tá certo? Vai ficar bem semelhante, beleza? E aí a gente vai fazer, eu vou fazer com canetinha, que aí com canetinha na câmera fica melhor para vocês, né? Só que eu vou fazer bonitinho aqui, aí eu viro o caderno. Para cada entidade, ficou meio tortinho, né? Mas tudo bem. Nós vamos fazer um retângulo assim, ó. Beleza? A minha sugestão é que você faça a lápis. Por quê? Porque é o primeiro exercício que você vai fazer. Então, que você faça a lápis. Uma outra sugestão que eu posso te dar é que você pode usar esse daqui, ó. Post-it, para quem quiser. Por quê? Porque na hora que eu for desenhar, eu desenhei essa entidade aqui. Eu tenho como mudar ela de lugar no meu caderno? Não. Agora, se eu fizer com post-it, eu colo aqui. Ah, eu quero mudar a minha entidade. Eu descolo aqui e colo aqui. Certo? Quem teve a ideia de usar post-it para fazer foi uma aluna que nós tivemos, né, Júnior? Ela se formou já, acho que já tem um ano e meio que ela se formou. Ela fez isso a primeira vez, ficou muito lindo no caderno dela. Você pode usar post-it, porque o post-it já vem com a cola, né? Você pode usar post-it, você pode usar essas folhinhas, ó, são maiores. Pode ver que tudo é rosa meu, né? Ó, elas são maiores. O problema só é de usar esses que são pequenininhos, ó. É que vai chegar uma hora que vai ter muita coisa para escrever aqui, aí no seu tamanho da sua letra, tá certo? Então, aí minha sugestão é que não seja tão pequenininho quanto esses aqui que eu tô te mostrando. Aí você fala, como que eu vou saber o tamanho, professora? Difícil eu te mostrar o tamanho assim, né? Deixa eu ver, ó. A proporção aqui. Deixa eu fechar só essa janela que apareceu aqui. Ó, a proporção. Esse daqui é muito pequeno para escrever. Esse daqui, ó, já é bem maior, tá? Ou você pode fazer o quadradinho
não tem problema, tá certo? Por quê? Porque agora no começo não tem outro jeito. Você vai ter que fazer o esboço no caderno, tá? E a gente vai ficar fazendo no caderno a vida inteira? Não, nós vamos fazer numa ferramenta no computador. Então, a gente vai instalar uma ferramenta no computador. A gente vai falar dela, acho que talvez na próxima aula, tá certo? Aí a gente vai falar da ferramenta na próxima aula. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o esboço no caderno e vai passar para a ferramenta. Mas aí, minha sugestão é de que vocês sempre façam o esboço no caderno primeiro, tá? Por quê? Porque vocês são os primeiros. Você fazendo o seu esboço no caderno, você tem uma visão melhor, você vai acompanhando com o texto no caderno, você vai corrigindo, e aí quando você tiver com ele pronto, aí você passa para a ferramenta. Eu acho que fica muito mais fácil para vocês criarem as primeiras versões de vocês, tá? Pode fazer em tabela no Word, tá bom? Você pode fazer para exercício quando tiver que entregar para a gente. Pode fazer à mão e tirar foto do caderno também, não tem problema, tá certo? Então, fica tranquilo. Na verdade, ó, eu costumo usar, eu compro esses pacotinhos assim no mercado, ó. Eu nem lembro quanto que eu paguei nesse daqui, eu paguei bem baratinho, ó. Mas a gente usa pouco, não usa muito, não. Não usa muitos, porque cada exercício vai ter em média. Os exercícios pequenos, que são os começos agora, eles usam 5, 6 desses. E aí os exercícios maiores vão ter 12, 15 no máximo, cada exercício, tá certo? Então, essa é uma média de quantos exercícios, tá? Vocês podem fazer no caderno, tá? E aí a minha sugestão no caderno é sempre faz a lápis. Por quê? Porque se você erra, você apaga para fazer certinho, tá? E aí a gente vai dando algumas técnicas. Se você não fizer com um papelzinho, com post-it, né, que você pode trocar de lugar, minha sugestão para você, deixa eu voltar aqui o desenho no meu caderno. Agora para eu achar a folha que eu risquei, você sempre vai começar os seus desenhos pelas laterais. Então você vai fazer algumas aqui, e aí depois você vai preenchendo o meio. Você nunca começa do meio para vir para as laterais. Porque vai chegar uma hora que você vai querer ligar esse com a que está aqui do outro lado. Aí você não vai conseguir fazer a linha, tá? E os exercícios que são pequenos, dá para fazer agora no começo, 2 na mesma folha. Então dá para fazer agora, que são bem pequenininhos, dá para fazer um aqui e um aqui. Você até consegue, né? Fazer assim, ó, um aqui e um aqui. Daqui a pouco não dá. Tem que fazer um exercício numa página, o outro na outra. Por quê? Porque vai sobrar um pedacinho da folha. Aí, se você começar, não vai dar para continuar. Aí fica bagunçado os seus exercícios, vocês vão perceber, tá? Então, minha sugestão é separa um exercício do outro, um em cada folha, para que vocês possam se organizar, tá bom? Essa técnica do post-it foi uma aluna que passou, ela é bem legal, porque já fica o quadradinho, né? Quem for fazer no caderno, o quadradinho, galera, é um quadrado mesmo. Você não pode fazer bolinha, não pode fazer com canto arredondado, é quadrado mesmo, certinho, tá certo? Porque é um modelo, e o modelo tem desenhos obrigatórios que a gente precisa seguir, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver aqui no meu slide. Eu estou compartilhando minha tela ainda, não estou? Não. Não. Não, né? Deixa eu compartilhar de volta. Deixa eu ver no meu slide como que tá. Não é que eu já falo de atributo, é que eu queria... Ah, não, pera. Fecha. Não. E agora? Se eu descartar, se eu manter, ele vai ficar riscado. Descartar, né? Ai, que raiva. Tudo bem. Vamos lá, eu grifo de novo, né? Então, eu tinha grifado tipos de produtos,
Aí eu tinha grifado o tipo de chocolate. Aí eu tinha grifado o produto. Aí eu tinha grifado o tipo de decoração. Aí nós grifamos o cliente e a encomenda, certo? Eram essas as entidades. Então, como que fica o nosso modelo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Word, certo? Não tem jeito, eu vou ter que sair e vou fazer assim, ó. Vou abrir aqui o Word. Vou abrir um documento em branco. Aí vou dar um zoom. Já que eu não tenho a lousa, acho que eu vou fazer assim. Aí eu vou inserir aqui, ó. Aí fica assim, ó. E fica assim, galera, ó. Então aí eu vou colocar aqui. Então volta lá no estudo de caso. Nós tínhamos falado aqui, né, ó, do tipo de produto. Vou colocar em negrito, pronto. Aí eu vou colocar aqui, ó, tipo. Aí eu vou escrever sempre assim, ó, tipo produto. Eu vou escrever junto. Vou dar um zoom aqui, só para. Eu vou escrever as palavras juntas, certo? E para escrever junto, a letra da próxima palavra eu sempre coloco em letra maiúscula. Se você olhar, é um retângulo e ele tem uma linha aqui que separa, certo? Porque a gente vai escrever outra coisa aqui embaixo, que é o próximo assunto. Então, para cada entidade, eu vou fazer isso, ó. Então, eu vou copiar e vou colocar aqui do lado, ó. Na verdade, eu vou dar um Enter. Opa! Vou dar um Enter. Aí, a gente fez aqui o tipo de chocolate. Então, tipo de chocolate, certo? Aí nós achamos o produto. Então, aí, como é só produto, começa com a letra minúscula, beleza? Aí, aqui, o próximo, nós colocamos o tipo de decoração, né? Então, tipo. Opa! Tipo de decoração. Aí, ó, decoração, eu não coloco o acento nem o cedilha. Aí agora nós vamos, tipo de decoração, o cliente, de produto, não, peraí, tipo de produto já foi, né, que eu tô copiando, então é esse daqui, que é o cliente, e aí qual é a próxima? É a encomenda. Certo? Ó, fiz todas as minhas entidades. O que ajuda bastante, galera, é assim, ó, depois que eu li o estudo de caso, você viu que eu tive que marcar aqui? Ajuda se de repente eu pegar aqui, ó, no meu caderno, né? Ou pegar aqui e fizer uma lista, ó. Se eu fizer assim, ó, tipo de produto, você faz uma lista. Tipo de chocolate, produto, tipo de decoração. Aí nessa lista não tem problema escrever com acento, né? Cliente, ainda. Aí eu vou colocar assim, ó, só para ficar bonitinho. Lista das entidades. Aí eu vou colocar aqui em negrito. Igual você faria no seu caderno, né? Você faria assim bem bonitinho no seu caderno, tenho certeza. Você colocaria esse em vermelho, faria a lista das entidades, né? E aí você colocaria aqui as suas entidades, ó. Só que aqui caiu para a linha de baixo, né? Eu vou pegar aqui, usar um truque do Word e vou colocar em duas colunas. Aí, ó, minhas entidades aqui. Ah lá, olha que bonitinho. Igual no caderno de vocês, certo? Então, ó, eu tenho um quadradinho para cada entidade, o nome da entidade na parte de cima, certo?
Geralmente aqui é centralizado, que a gente escreve, ó. Você fala, é frescura, professora. É frescura, mas deixa o nosso modelo bem bonito. Deixa o nosso modelo organizado, ó. Dá uma ideia de organização. E nessa parte de baixo, é o próximo assunto que a gente vai falar agora. Bora lá? Alguma dúvida até aqui, galera? Não, o pessoal falou que deu uma travadinha aí na sua tela, mas para mim aqui tá normal. Tá normal? Para mim tá. Deve normalizar aí, gente. Deve ser instabilidade do Teams. Ah, normal, galera. Teams é... Para copiar ainda não, ela fez muito rápido, não era para copiar não. Esse arquivo aqui do Word, ó, eu mando para vocês, tá? Mas a ideia é que vocês façam assim no caderno de vocês. Isso. Beleza? Por que no caderno? Aí você fala, por que no caderno, professora? Tá tudo online, né? Porque no caderno, quando você escreve, é a hora que você desenvolve melhor a sua forma de raciocínio, galera. Não tem jeito. Então, você ter o seu caderno, porque no seu caderno tá do seu jeito, tem a sua lógica ali impressa. Então, é muito importante isso. Eu chamo meus cadernos, né, de banco de dados analógico. É. Com tanto recurso importante. É muito importante, galera. Então, esse arquivinho aqui eu vou mandar para vocês, tá? Então, é legal, ó, no seu caderno. Você lê o estudo de caso aqui, vai lá no seu caderno, faz a lista das entidades e aí depois faz o quadradinho de cada uma delas. Aí, você encontrou as entidades, fez a lista delas, aí a gente segue. Aí nós vamos encontrar os nossos atributos. E aí, o que são os nossos atributos? São as propriedades particulares de cada entidade. São as características da nossa entidade, certo? Essas características, elas podem estar em formato de texto, de número, de data, de hora, de imagem, de valor monetário, certo? Então, atributo são as características. E aí, se a gente voltar um pouquinho aqui no nosso texto, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu falo para vocês do código, do nome, da gramatura e do valor de venda de um produto, isso vocês acham que é o que do produto? São atributos do produto, são informações. Quando eu falei aqui dos detalhes da encomenda, que eu falei para vocês, do cliente, da data de entrega, que está aqui do lado, ó, da data de entrega, dos produtos que estão sendo encomendados, do valor total da encomenda, da data que está sendo feita a encomenda. Isso são o que da encomenda? Atributos, características, propriedades da encomenda. É isso que são atributos, galera. Beleza? Certo? Então, um atributo ele pode ser um texto, um número, uma data, uma hora, um valor monetário, uma imagem, um arquivo, certo? Então, se a gente parar para pensar lá no iniciar, tem uma tabela de alunos, tem um cadastro de alunos. Deve ter um atributo do aluno foto, onde vocês armazenaram a foto de vocês lá na secretaria, certo? Então, pode ser uma imagem também, beleza? E aí, olha o desenho aqui, ó. A gente sempre vai colocar o nome da entidade na parte de cima, como nós fizemos, e a lista dos atributos embaixo. Mas agora tem algumas coisas diferentes do que eu fiz lá. Tem uma sigla que apareceu aqui, ó, no nome da entidade, TB. O que seria esse TB? Vocês acham que esse TB, ele está anunciando para a gente que a nossa entidade lá na frente vai virar o quê? Vai virar o quê, galera? As nossas entidades. Quem arrisca? Uma tabela. Uma tabela, exatamente isso. Trabalho? Um trabalho? Falou, Marcelo falou. Trabalhadores. Trabalhadores, não, uma tabela.
Então, todas as nossas entidades, quando virar o modelo físico, quando a gente implementar o banco de dados, elas vão virar tabelas. Então, toda entidade vai ter esse prefixo na frente, TB. Então, a gente vai voltar lá no Word e a gente vai colocar o TB na frente de todas. TB. Então, eu vou colocar aqui letra maiúscula, ó. Então, todas vai ter o TB na frente, ó. Eu vou colocar o TB. Todas elas. Aí você fala, por isso que tem que fazer a lápis, né, professora? Exatamente, porque a gente vai melhorando, refinando o modelo. E aí dá uma olhada, ó. Tem o código do aluno, o nome do aluno e o RM do aluno. Mas você tá vendo que todos eu terminei com o aluno? Por que eu terminei com o aluno? Porque se eu tivesse aqui uma entidade do professor e o professor tivesse código, nome e RM, e se eu deixasse só as palavras código, nome e RM, na hora de programar isso, a hora que eu estivesse falando do atributo código, eu estaria falando do atributo código de qual tabela? Eu não saberia. Então, é importante que todos os nossos atributos terminem no nome da tabela ao qual eles fazem parte. Então, é o código da tabela do aluno, então, código do aluno. É o nome da tabela do aluno, então, nome do aluno. É o nome do cliente, nome do cliente. É o RG do cliente, então, RG cliente, certo? Então, é importante isso. Aí você fala, mas vão ficar grandes, professoras. Aí existem algumas abreviações que são convencionais. A gente também não pode sair abreviando de qualquer jeito. Por quê? Porque eu não posso fazer uma abreviação que só eu entendo. E se eu sair dessa empresa e for trabalhar na outra? O programador que fica no meu lugar, ele tem que entender o meu código. Então, eu tenho que usar as abreviações que são convencionais, mas eu posso fazer algumas abreviações. Por exemplo, a gente abrevia data de nascimento, né? Data de nascimento é um campo imenso. Se você pensar assim, ó, data nascimento aluno, é enorme esse campo. Como a gente costuma escrever? Deixa eu mudar aqui para o ponteiro de caneta, que é melhor, ó. Aí a gente coloca DT, data. Então, data é tradicional a gente usar DT. Então, data de venda, DT venda, já abreviou. Data da entrega, DT entrega, já deu uma abreviada. Data de agora nascimento, nascimento é uma palavra grande, né? Então, nascimento existe uma abreviação tradicional, que é o NACITO, né? Ó, NACITO. Ó, data de nascimento do aluno. Opa, faltou uma perna no U aqui, ó. Do aluno. Ainda assim ficou grande, mas já ficou bem menor do que ele seria. Então, a gente pode usar abreviação, mas a gente tem que usar as abreviações que são tradicionais, para que as outras pessoas entendam as abreviações que a gente está fazendo. Senão, a gente começa a fazer umas abreviações que o nosso código de banco de dados ele fica cifrado. Ninguém entende a não ser a gente. E não é esse o objetivo. Posso acrescentar e aproveitar que você está falando, né, sobre isso? E antigamente, né, então ficava, por exemplo, vamos pegar aqui o campo ali, código do aluno, ficava código, underline, aluno. Durante muito tempo, né, o pessoal usou essa definição, não, underline. Eu sou programador dessa época, né, nós definimos com underlinezinho. Não... Justo, sem entregar o jogo, né? E os números ficavam bem grandes. E aí, eu não sei quando isso começou, né? Não sei se a professora tem informação, mas eu comecei a usar não faz muito tempo, não. Que é o Camel Mod, né? O modo camelo. E quando você tem palavras separadas, a próxima palavra, né? Você começa com a primeira letra maiúscula, assim como ela fez aí em cada um dos atributos aí, inclusive no nome da tabela também, né? TB, aí o A maiúsculo, aluno. Código, aí o A maiúsculo, né?
Então, ali, ó, em data de nascimento aluno, ela colocou DT minúsculo, N maiúsculo. O N tá maiúsculo Isso. e o A tá maiúsculo. Então, essa ideia de modo camelo, por conta das corcovas. Por conta das corcovas do camelo, né? Isso, perfeito. Então, a ideia é que a letra inicial de cada palavra você faz em maiúsculo. Então, se você olhar aqui, ó, o A tá maiúsculo, o A aqui tá maiúsculo, aqui tá maiúsculo. Na verdade, Júnior, eu não lembro quando isso de verdade começou. Mas eu me recordo que quando eu estava na faculdade, eu me recordo dessa transição aí. Eu programava com underline e eu não lembro o que aconteceu, eu comecei a programar assim. Eu também, eu não lembro quando mudou, só lembro do underline. Eu lembro que de um dia para o outro teve que começar a escrever desse jeito e eu comecei. É verdade. Eu tô aqui pensando, tentando lembrar, mas quando mesmo eu não lembro, mas eu lembro que a gente usava muito underline, né? Muito. Isso. E aí, muito. de uma hora para outra, começou a se usar essa técnica, né? Isso. Eu acho muito melhor. Eu também. Fica muito mais os nomes ficam menores, né? Fica muito mais prático. É porque o underline de cara você gasta um caractere, né? E aqui a gente não gasta. Pergunta do Henrique aí. Mas não pode começar com letra maiúscula, né? Bom, fica à vontade, responda. Não pode começar com letra maiúscula. Por que a gente não começa com letra maiúscula? Porque existem alguns elementos característicos na programação, Henrique, e para todo mundo, né? Que começam com letra maiúscula. Existem alguns elementos que são obrigatórios. E outros elementos, eles não começam. Se você criar suas tabelas com letra maiúscula, suas entidades, os atributos com letra maiúscula, vai funcionar? Vai funcionar. O banco de dados não vai dar erro. Mas se você der uma pesquisada, nenhum programador cria entidades e atributos com letra maiúscula. É uma convenção entre os programadores, porque existem elementos que são obrigatórios dentro da programação que a gente crie com letras maiúsculas, né? Mais para frente vocês vão reconhecer esses elementos quando vocês estiverem avançando no curso. Então, por conta de terem elementos que têm essa obrigatoriedade, todos os outros a gente inicia com letra minúscula para diferenciar desses. Então, é uma questão de diferenciação. Poder pode, mas não deve. Perfeito. A gente começa a perceber que as disciplinas, as coisas do curso se misturam, né? Porque essa característica é herdada lá da parte de AP, da disciplina de AP de vocês, na disciplina de lógica, de PA, desculpa. Ainda não decorei. Porque era a lógica de programação, era LP, né? Era LP, agora é PA. Vocês vão ver muito isso lá e acaba sendo herdado de lá para cá, então, uma outra informação sobre isso, em muitas linguagens de programação, uma variável, por exemplo, com letras maiúsculas, ela vai representar uma constante, né? Que é justamente o oposto da variável. Então, o programador experiente bate o nome, vê aquele nome declarado com letra maiúscula, já sabe o que faz. Agora, se você sair desse padrão, aí no mercado o pessoal pode estranhar. Então, vocês já estão aprendendo aí, né? Com as maneiras mais utilizadas no momento. São detalhes, assim, né? Tão bobinhos. É um pequeno detalhe, mas que quando você chega, você olha para um código, se você conhece esses padrões, você entende o que está acontecendo no código. Perfeito. Do mesmo jeito que quando você programa, uma outra pessoa olha o seu código e ela entende. Quando você foge do padrão, aí as pessoas se perdem naquilo que você programa, né? Então, é essa a ideia. É sempre seguir esse padrão para que outras pessoas interpretem o código, né? O Pedro comentou aqui, né? Vai haver um linchamento das pessoas que declaram com letra maiúscula. Olha, cara, é quase isso quando você pega um código mal escrito. Dá vontade
de grudar o programador que fez aquilo, cara. Dá vontade de juntar na jugular do cidadão e falar assim: primeiro você corrige o código. É que nem pegar um código de um cidadão que não indenta o código. Nossa, dá vontade de esfregar a cara dele na tela. É uma tabulação que vocês vão aprender também, que é uma tabulação que existe, que a gente vai tabulando o código, né? Programador que não faz isso dá vontade de pegar ele. Ai, gente. Fala, meu amigo, precisa indentar o código. Então, assim, são práticas de programação que tornam o nosso código limpo, visível, que outras pessoas, né? Então, por exemplo, você vai postar num fórum, você está com uma dúvida, tem algo que você não entendeu, que você não sabe. E aí você está tentando resolver, não consegue. Você posta no fórum, a primeira coisa que os programadores, né, os moderadores, eles vão olhar, Verdade. se ele está organizado. Verdade. Se estiver organizado, os caras vão bater o olho e eles conseguem te ajudar, né? Se não tiver, a primeira coisa que eles vão criticar no seu código é sua organização. É a primeira coisa, porque a comunidade de programadores, ela se ajuda muito, mas ela também precisa que você se ajude para ela te ajudar. Então, é bem assim, né? Verdade. Então, Eu já presenciei isso em alguns fóruns, já presenciei. Então, assim, é uma comunidade bem crítica. Então, o programador ele tem que se ajudar para ele ser ajudado. Tinha coisa que os caras nem respondiam, falavam, não dá para entender seu código, não vou responder não. É bem assim, olha, o seu código ele não está legível, não dá para entender. A hora que você arrumar, a gente consegue te ajudar. Então, é melhor que vocês já criem o hábito de boas práticas agora que vocês estão aprendendo, porque aí depois de fato é um hábito, né? E bons hábitos, eu aprendi isso, eles são criados, eles são desenvolvidos. Então a gente vai bater na tecla sempre com vocês, das letras minúsculas, do Camel Mold, né? Do modo de programação. A gente vai bater nessa tecla sempre com vocês, sempre, para que vocês criem esses bons hábitos de desenvolvimento. Beleza? Certo? Show. Fechou? Deixa eu só me organizar no tempo aqui, né? Pra gente ir se controlando aí no tempo. E vamos lá. Quando nós falamos de atributos, eu acho que a gente vai listar aqueles atributos lá primeiro, hein, Júnior? Antes de falar dos tipos, acho melhor. Vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui, galera. Então, vamos listar aqui os atributos. Eu já comecei a grifar alguns, né? Acho melhor a gente listar aqui todos. Então, vamos lá, ó. Do produto, eu já tinha grifado, ó, o código, o nome, a gramatura e o valor da venda. Então, eu vou lá no meu documento do Word, eu vou lá no produto, ó. Aí eu venho aqui, código. O código eu posso abreviar, COD. Código de quem? Do produto. Aí eu volto lá. Nome de quem? Do produto. Gramatura de quem? Do produto. E valor de quem? Do produto. Certo? Aí eu volto aqui, ó. A encomenda, ó, ela tem detalhes. Então vamos lá. A encomenda. Quais são os detalhes da encomenda? Tem a data do pedido. Tem a data que a pessoa pede, certo? Tem a data da entrega, tá aqui, ó. Tem a data da entrega. Tem o valor total da encomenda. E tem o cliente que pediu. Alguém falou alguma coisa? Não? Não. E tem os produtos da encomenda. Concordam comigo que uma encomenda tem os produtos? Aí você fala, professora, mas produtos e clientes, você falou que era uma entidade. Vocês vão perceber que vão... Oi? Agora alguém falou. Agora alguém falou. Não? Não. Ou estourou o microfone aí? Estourou. Então, ó, vamos lá. Vamos lá. Então, ó, o cliente e os produtos, nesse caso,
vocês vão perceber que eles são também entidades, porque eles têm características próprias, mas aqui na encomenda, eles também são atributos. Mais para frente, a gente vai descobrir como isso daqui se resolve melhor. Mas aqui eles também são atributos, certo? Então, a gente pode deixar eles desse jeito. E aí, a gente volta lá no estudo de caso, ó. Aí, a gente tem aqui, ó, os tipos de produtos, que são os ovos de Páscoa, bombons e coelhos de chocolate. Aí eu queria que você pensasse agora comigo. A entidade, ela vai guardar essas informações. Hoje, essa fábrica de chocolate trabalha com ovos de Páscoa, bombons e coelhos de chocolate. E se na semana que vem ela começar a fazer barras de chocolate, ela pode? Hein, galera? Ela pode? Pode. Pode. E o meu banco de dados tem que atender ela? Não, tem que fazer uma atualização. Eu tenho, mas não, meu banco de dados tem que atender ela. Então eu tenho que criar uma estrutura que o meu banco de dados aceite que ela cadastre tipos de produtos novos. Então, eu estou aqui no tipo de produto, certo? Então, eu vou colocar isso daqui são nomes de tipos de produtos que ela possui. Concorda comigo? Que são nomes de tipos de produto? Qual é o nome do tipo de produto que ela tem? Ovos de Páscoa. Qual é o nome do outro tipo de produto? Bombom. Qual é o nome do outro tipo de produto? Coelho de chocolate. Qual é o nome do próximo tipo de produto? Barras de chocolate. Concordam comigo? Conseguiram enxergar aqui o nome do tipo de produto? Conseguiram, galera? Sim, sim. Sim. Aí aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho tipo de chocolate. Hoje ela trabalha com chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate meio amargo e chocolate misto. Ela pode trabalhar na semana que vem com chocolate diet? Pode, não pode? Ela pode na outra semana trabalhar com chocolate crocante? Então, isso daqui são nomes de tipos de chocolate. Concordam comigo? Todo mundo enxerga isso, galera? Todo mundo entende isso? Se alguém não entende, eu queria que falasse no microfone ou aí no chat. Então, nome do Aí tipo. você não, professora, aí você não coloca todos os tipos que tem, você só põe nome tipo chocolate, que aí ela pode adicionar qualquer um. Exatamente isso. Porque aí aqui ela vai cadastrar todos os tipos de chocolate que ela quiser. E aí o meu banco de dados está pronto para ela trabalhar com quantos tipos de chocolate ela quiser. Ah, que se você colocasse lá, tipo, sei lá o que estava lá, chocolate preto, branco, isso aí ia ter aqueles, não ia dar para ela colocar mais. Exatamente. Aí se ela tivesse um novo, eu teria que ir lá e mexer no sistema. Ah, entendi. Entendeu? Todo mundo entendeu isso, galera? Sim. Professora, como é que você resolveria? Digamos que você colocou nome do tipo chocolate. Se for colocasse mais 3, ia ficar os 3 nome do tipo chocolate ou o nome Não, eu do. só coloco isso. Aí imagina assim, ó. Ó o que eu vou fazer. Vou criar uma tabela aqui, vou inserir uma linha aqui do lado, só para dar um exemplo. Cadê inserir uma esquerda? Não, a direita. Direita. Aí imagina que ele vai cadastrar assim, ó. Ele vai cadastrar aqui no banco de dados. Imagina que o banco de dados está funcionando. Aí ele vai cadastrar aqui, ó, ao leite. Aí depois ele vai cadastrar branco. Ele está cadastrando em que campo? No campo, nome do tipo de chocolate. Depois ele vai cadastrar meio amargo. Em que campo? Nome do tipo de chocolate.
Entendeu? Aí cada um desse daqui é um registro que eu estou cadastrando nesse campo. Entenderam isso? Todo mundo entendeu, galera? Sim? Sim. E aí, vamos lá, ó. Aí tá faltando aqui se o chocolate é decorado ou simples. Esse também é o nome da decoração. Concorda comigo? Qual o nome da decoração? Ele é decorado. Qual o nome da decoração? Simples. Certo? Então, aqui, ó. Nome do tipo de decoração. Opa, decoracal, né? Porque não tem acento nem o cedilha. Concordam comigo? Tranquilo? Tudo que tiver nome, coloca desse jeito? Ou não? Todos que forem tipo. Percebeu que todos eles são tipo? Aham. Todos que forem tipo são desse jeito. Só que tem mais um detalhe. Tipo de produto, tipo de chocolate, tipo de decoração. É uma pessoa ou é uma coisa? É uma pessoa ou é coisa? Coisa. É coisa. Então, quando eu falo que é coisa, dizer nome é estranho. Não é estranho dizer que é um nome? Porque nome, geralmente, eu me referencio a uma pessoa, a uma empresa, não é? Uhum. Então, quando for coisa, vou colocar aqui embaixo, ó, uma observação, ó. Observação. Tipos. Quando forem, vou colocar entre aspas, coisas, usamos descrição no lugar de nome. Então, no lugar do nome, é melhor a gente usar descrição. Porque já que é coisa, não é uma pessoa, então se eu colocar aqui descrição, fica muito grande. Então, eu vou usar desk. Tudo bem? Eu vou trocar para descrição. Porque é uma coisa, não é uma pessoa. Se fosse uma pessoa, eu deixaria nome. Mas é uma coisa, certo? Até o produto eu poderia colocar descrição, porque produto é coisa. Mas como o produto, ele falou no estudo de caso nome, aí eu vou deixar nome. Percebe que aqui eu estou direcionada pelo estudo de caso? Certo? Todo mundo entendeu isso, galera? Então, ó, toda vez que eu tiver tipos e eles forem coisas, a gente usa descrição no lugar de nome. Agora, pergunto, quem é que tem tipo de produto, tipo de decoração e tipo de chocolate? Não é o produto? É. Então, aqui no produto eu coloco tipo da decoração, decoracal, né? Tipo do chocolate, tipo do que eu esqueci? Do produto. Porque, ó, no estudo de caso, tipo de produto, eu preciso saber se ele é ovo de Páscoa, bombom ou coelho de chocolate. Tipo de chocolate, eu preciso saber se ele é ao leite, branco, meio amargo ou misto. Se ele é tipo de decoração, eu preciso saber se ele é decorado ou simples. E aí o produto, ele vai ter um nome, a gramatura, que é o peso, e o valor. Então o produto tem todas essas informações dentro dele, certo? Agora, que entidade está faltando? O cliente. Eu preciso achar as características do meu cliente. Então, eu vou voltar lá no estudo de caso. Opa! Só que no estudo de caso não falam das características do meu cliente. Quais características do meu cliente vocês acham que eu precisaria ter? Pensa, é uma fábrica de chocolate que vai vender produtos de chocolate para ele. Vocês acham que eu preciso saber dele o quê? Fala aí para mim. O nome dele. O nome do cliente. O que mais? O endereço dele? O endereço do cliente. O que ele quer encomendar. O que ele quer encomendar tá aqui na encomenda, ó. Os produtos da encomenda. Tá aqui já, eu não vou colocar aqui de novo. Certo? Aqui são dados só dele. Eu vou colocar o CPF porque vai que ele pede nota fiscal.
certo? Como é encomenda, eu vou pedir o telefone dele e o celular. Onde ele mora? Onde ele mora tá aqui o endereço. Eu acho que o telefone, o CPF, o celular e o endereço tá de bom tamanho. Concordam comigo? Para uma encomenda de chocolate? Sim, sim. Agora, se fosse, por exemplo, numa compra a crédito, numa loja, precisaria do RG, precisaria do número do cartão. Percebe que para cada estudo de caso eu preciso de alguns dados diferentes? Se fosse uma clínica médica, eu precisaria saber qual é o convênio, o número da carteirinha, certo? Então, para cada cenário, eu tenho um conjunto de informações que fazem sentido naquele cenário. Concordam comigo, galera? Ó, tá aqui. O primeiro passo do meu modelo tá aqui pronto, ó. Eu deixei pequenininho para vocês verem. Ó, tá aqui, 6 entidades, ó. Algumas entidades são pequenininhas, outras entidades um pouco maior. Tranquilo? Tranquilo. Eu acho que a gente para por aqui. E aí, na semana que vem, na próxima aula, a gente entra aqui em tipos de atributos. Descartar a bagunça. Deixa eu voltar no Teams, tirar o compartilhamento de tela. Eu vou parar a gravação para não ficar muito grande